Olá, olá, amados, amadas, queridos, queridas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma live aqui no canal, nossa comunidade Ser Mais Você, onde sempre eu recebo aqui amigos queridos, aventureiros, né, nessa vida louca que a gente vive aqui, ao mesmo tempo tão divertida, tão impactante, de tanta evolução, de tanta expansão. E hoje chegando aqui com a gente, minha querida Beth Icó, que também é uma aventureira, e a gente estava falando disso agora há pouco, né? Do quanto ao longo de uma vida a gente vai a tantos lugares e conecta com tantas partes de nós mesmos, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, porque a cada lugar que vamos ou para onde direcionamos o nosso foco, a nossa atenção, ali a gente coloca a nossa energia. E o tema é esse hoje: onde está a sua energia? Então sejam todos muito bem-vindos aqui para essa nossa live mensal. E Beth, minha querida, chegando de viagem aí, obrigada por, na sua agenda, continuar encaixando aqui as nossas conversas, que são sempre muito especiais, muito maravilhosas para mim e eu tenho certeza que para todos que acompanham a gente. Bem-vinda, querida. Gratidão, amor. É sempre um prazer estar aqui. Então, a agenda sempre dilata e a gente encaixa para que a gente esteja aqui juntinhas, né? Junto com o nosso público. A gente se conheceu pessoalmente, podemos nos dar um grande abraço lá em Gramado. E foi, aliás, foi um abraço não só físico, mas foi um abraço energético muito especial. Foi um grande presente para mim poder estar cara a cara contigo e ver que tu não é tão alta quanto eu achava. E também não sou tão baixa. A gente tá ali, né? A gente tá ali, Isso, parecido. isso. É muito legal esses reencontros, né? A gente se reencontra no online, depois a gente se reencontra no físico. E é tão gostoso esse processo, né, da gente se olhar e se reconhecer. O papo simplesmente rola e acontece, não tem aquela questão que antigamente a gente tinha, né? De conhecer uma pessoa, você não sabe o que é que você fala, não sabe o que é que você diz, né? Não sabe quais são as perguntas. Quando a gente se encontra nessa egrégora, né, de trabalhadores da luz, de pessoas que já estão no despertar, a gente só se olha e começa a conversar e o papo rola. Eu sempre observei essa fluidez com que esses encontros acontecem, né? E esse movimento que a gente permite que a alma fale, né? E é muito interessante porque, assim, eu tive muitos momentos no encontro que nós estivemos, né, do grupo Pérolas de Sananda. Para quem não acompanhou, para quem não viu, esse evento aconteceu em Gramado há 2 semanas atrás, se eu não me Dia engano, 7, dia dia 7, 7. um pouquinho mais. Ele foi totalmente gravado, tá lá no canal do YouTube da Marise Dalino, então, para quem não viu, pode acompanhar lá. Foi uma tarde, né, de muito trabalho energético, trabalho espiritual, que presencialmente nós pudemos desfrutar, mas tudo foi gravadinho e vocês podem assistir, podem acompanhar, tá lá no canal. Beth era uma participante, mas teve algumas participações especiais como convidada ali também, o que é muito maravilhoso, porque é sempre uma energia muito especial te ver, né, fazendo esses movimentos, entregando o que tu entrega normalmente. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, muitas das pessoas que eu conheci ali fisicamente, eu não as conhecia nem aqui assim de internet, porque a audiência, né? São pessoas É, que estão ali ouvindo a gente, acompanhando a gente. Mas muitas pessoas vieram até mim, Ana, como é bom te conhecer e tal. E pessoas que fisicamente eu não sabia quem é, eram, nem de nome e isso. tal, né? E é muito isso que você falou. É como se assim, eu não sei quem é, eu não conheço aqui na fisicalidade, mas quando a gente encontra de alguma forma, parece que há uma conexão para além do físico e que nos faz reconhecer no outro
como um amigo de longa data, um parceiro, um companheiro, né? Uma pessoa que Isso. tá com a gente a longa data. E isso tem muito a ver com o campo energético que nós criamos, né? Porque a gente atrai pessoas, situações, movimentos, enfim, de acordo com essa energia que a gente vibra, que a gente irradia, que nós de alguma forma manifestamos no nosso campo, né? E como o nosso tema é esse para hoje, onde está a sua energia? É... Eu vou trazer essa pergunta para você, literalmente vou fazer essa pergunta para ti. Beth e Có, onde está a sua energia? Eu de vez em quando paro e faço essa reflexão, né? Onde está a minha energia? Aonde eu estou colocando a minha energia? E muitas vezes eu faço um ajuste de rumo na minha vida a partir dessa reflexão. Então, eu acho que essa é uma reflexão que todos nós deveríamos fazer. Onde eu estou colocando a minha energia? Porque eu sou, ou eu era, ainda tenho um pouco, uma executora nata. Então, eu sempre fui uma executora, eu sempre fui de fazer, né? De movimentar, de ação, de realização. E isso foi a minha vida inteira, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre produzi muito e até excessivamente, onde o trabalho tomou uma parte substancial da minha vida. Não me arrependo de nada, acho ótimo, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu executei, tudo que eu realizei. E eu trouxe essa qualidade para o Ser das Estrelas, né? Então as pessoas às vezes falam assim: você é um trator, você é um, né? Você faz muita coisa, porque isso faz parte, né, de mim. Mas eu paro e reflito aonde eu estou colocando a minha energia e se é isso efetivamente que eu quero e se é isso efetivamente que a minha alma clama, né, por fazer. Porque nesse meu caminho de execução, né, de ser essa fazedora e realizadora de projetos, às vezes me distancio um pouco, né? Porque eu entro no carrossel Uhum. da rotina, do dia a dia, né? No Modo só operação, produzir, né? na Modo operação. operação online, Op- não é um modo Operação. offline. Isso, é operação. Então, eu estou sempre operacionalizando alguma coisa. E eu trabalho para o Ser das Estrelas 24 horas, né? Dormindo, acordada, em meditação, sem meditação. Mas eu precisei dar um time, né, para que eu redirecionasse a minha energia. Porque o que eu percebi? Eu estava colocando a energia fracionada em muitas coisas, Uhum, né? Então, eu realizava, mas eu estava ficando cansada, porque eu estava me mirando nos 360, né? E aí eu precisei dar uma ajustada e perceber, assim, o que é mesmo que eu estou buscando, né? O que é mesmo que eu olho como meu propósito? O meu propósito não pode ser só servir, sem servir a mim, uhum. né? Sim. Então, eu estava a serviço às 24 horas, mas a minha energia estava escapando, digamos assim, né? Por quê? Porque muitas vezes, por eu estar nessa operacionalização, eu não estava fazendo meu trabalho interno como eu gostaria de estar fazendo. Então, eu redirecionei a minha energia e deleguei muita Uhum. coisa. Ô, Então, Beth, hoje, antes de você, diga, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O caso. fato de se estar no operacional, como você falou, e Hum, não estar fazendo tanto trabalho interno como você gostaria, não quer dizer que não estivesse na presença. não.
Não. Então, eu quero até provocar as pessoas também a pensarem Uhum. nisso, né? Porque a gente Sim. pode estar no estado de presença, fazendo as coisas do dia a dia, as rotinas, ou trabalhando, ou enfim, operacionalizando coisas, projetos, movimentos e Uhum. tal, e estar presente, estar aprendendo com aquilo, estar, né, de alguma forma movimentando energias ali com a Sim, consciência, mas não sim, ser exatamente aquilo que o nosso coração tá pedindo mais para a gente fazer no momento, né? justamente. Estar na presença, para mim, tem como fator fundamental estar com o observador ligado. O meu Uhum, observador está ligado. Então, eu tenho essa percepção, eu tenho essa clareza, né, desse meu movimento todo, justamente porque eu tenho o observador ligado e porque eu estou presente no que eu estou fazendo. Então, se eu estou executando qualquer tarefa, qualquer movimento, mesmo que seja operacional, eu sei que eu estou fazendo. E eu estou atenta aos pensamentos que estão chegando, às emoções que estão surgindo, né? E isso também me leva para o meu trabalho interno. Mas eu uhum, gostaria de ter mais tempo para isso. Então, eu fiz ajustes, né? Para que eu direcionasse a minha energia de forma que eu pudesse também servir a mim e não só servir ao outro, né? Então, eu criei alguns momentos do meu dia para eu fazer o que eu quero, né, o que eu tenho vontade. Então, em determinados momentos, eu paro. Eu estava num ritmo de que eu trouxe de quando eu trabalhava, né, que era uhum. almoçar junto do computador para não perder tempo, né? Tinha tanta coisa para fazer que não dava né, para parar. Então, agora eu paro. E naquele momento eu não atendo o celular, eu não olho o celular, eu não faço nada em rede social naqueles momentos que são meus momentos. Então eu redirecionei a minha energia nesse sentido. E aí eu digo assim para as pessoas: você quer saber onde está a sua energia? Olha para a sua vida. Ninguém de fora vai lhe dizer o que é que você está priorizando. Você está priorizando um relacionamento em detrimento de outros relacionamentos, você está priorizando o seu trabalho em detrimento da sua família ou do seu tempo, né, para você mesmo. Eu percebo que quando a gente olha para a gente, quando a gente se percebe, quando a gente faz os ajustes necessários, aquela área que a gente achava que era a mais necessária da nossa energia na nossa vida, talvez não seja. É Talvez não verdade. seja. Uhum. Então, Ela está assim, sendo impactada por uma outra, né? aí a gente fica apagando o fogo quando o foco do incêndio não está ali, Uhum. não está no fogo, sabe? Perfeito. Uhum. Ele é muito mais sutil e está muito mais, digamos assim, mascarado pela tridimensionalidade que nos rouba de nós mesmos, né? Então, assim, estarmos trabalhando para a luz, como eu digo, eu sou uma servidora da luz, né? Estar trabalhando para a luz e estar também me perdendo em alguns momentos, né, nos afazeres para esse servir, né, foi muito importante. Mas agora eu preciso ter um outro movimento, Uhum. que é o movimento de eu ir para o espaço do sentir e de expandir esse espaço do sentir, né? E a operacionalização, a gente já sabe que a tecnologia está aí, né? Trazendo para nós uma imensidão de facilidades, né? Então, algumas pessoas estão preocupadas com as IAs, né? Eu, eu olho para tudo de uma forma profundamente otimista, sabe? Eu vejo que tudo vem para agregar, Uhum. porque o que faz aquilo ser dessa ou daquela forma é a energia que nós colocamos naquilo. Uhum.
Uhum. né? A É a mesma coisa com intenção, né, que dinheiro. a gente coloca naquilo, porque a IA, assim como qualquer outra coisa, é energia. Energia é energia, não tem polaridade de ser boa ou ruim, né? Quem coloca polaridade é nós na maneira como nós usamos ou intencionamos usar aquele recurso, que é uma energia. Justamente. É a questão do dinheiro, né? O Uhum. dinheiro ele não é bom nem mal. Quem coloca a energia no dinheiro somos nós, né? Ele Sim. pode ser usado para qualquer finalidade, a mesma coisa a tecnologia. Quando Uhum. os computadores chegaram, né, as pessoas ficaram muito preocupadas, né? Porque ia tirar do humano, né? Depois a gente deixou de ir para filas bancárias, né? E começou a fazer tudo digitalmente, primeiro naquelas máquinas, né? Que eram os totens, né? O Uhum. dinheiro virou dinheiro de plástico, então hoje não é mais nem de plástico. Hoje o dinheiro é virtual, você faz um Pix, né? Tudo no Verdade. celular. Uhum. Ok, isso não veio para facilitar a nossa vida? Acredito que sim, porque a minha vida ficou muito mais facilitada, né? Uhum. Então a gente olha para a IA e a gente perde muito da nossa energia acreditando que ela vai roubar alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, com toda a sinceridade de alma, a IA está aí para dar a gente a possibilidade da gente servir mais a nós mesmos, colocarmos a energia em nós mesmos e fazermos a nossa expansão de consciência. Uma Uhum. vez que a operacionalização ela pode ser delegada, mas o sentir e o expandir não pode. Exato. Então, justamente para tirar a gente, né, dessa operacionalização ferrenha do cotidiano, da tridimensionalidade, e nos permitir mais tempo de qualidade conosco, com aqueles que estão conosco, né? E a gente poder ir para o encontro presencial e encontrar as pessoas, né? E nos conectarmos a ela e usarmos aquele momento de confraternização sem nos preocuparmos com alguma coisa que a IA está lá fazendo, Uhum. entende? Uhum. É ganho de tempo, é ganho de qualidade. Agora, quem faz a escolha somos nós. As escolhas são individuais, né? Então, muita gente escolhe passar o dia no celular. Ok, é uma escolha. Uhum. Outras pessoas mesclam, né? Outras pessoas até escolhem nem usar o celular. Essas são a grande minoria, mas existe, né? Uhum. Existem também civilizações, culturas tão mais afastadas, no qual o celular não faz parte. Uhum. Eu tive uma experiência muito interessante lá no Peru. Você já ouviu falar das ilhas flutuantes? Sim. Pois nós fomos a uma ilha flutuante, né? Essa ilha ela é construída por seres humanos, né? Ela não é uma ilha natural. Uhum. Então, eles pegam aqueles feixes de, não sei o nome daquilo, né? Daquela planta, né? Que são compridas, parecendo um feno, Uhum. e eles fazem camadas, né, sobrepostas, cruzadas, até ter uma superfície suficientemente segura para Pra estarem, caminhar. Uhum. para caminhar para suas casas e tal. E quinzenalmente eles reforçam aquilo, vão fazendo novas camadas. Aquelas ilhas, elas levam 25 anos a 30 anos, né, de duração, de durabilidade. E elas levam 2 anos para serem construídas. E elas têm 5 âncoras para não se moverem, né? Segurar, né? Ali. É. Então, eu estive lá com essa população dessa ilha, 25 pessoas, né? 5 famílias, 25 pessoas, e vi uma forma de vida totalmente diferente da Uma nossa. comunidade diferente, né? Ali. Tudo bem, eu cheguei no Peru e vi a diferença daquele povo em Uhum. relação à nossa cultura, né? Eles são alegres, gentis, sorridentes. Eu não tenho o que falar daquele povo. Eles foram assim fantásticos, não só nas redes hoteleiras, né, nem nos locais turísticos,
Porque assim, a gente vai a muito local turístico, né, quando a gente viaja. E existe um atendimento padrão, Uhum. digamos assim. Eles são atenciosos, gentis, né? Naquele nível de indiferença, Sim, né? sim, É um papel que eles estão ali cumprindo como funcionários. sim. Lá eu senti uma interação na vontade de servir. Então, se Entendi. foi muito forte para mim essa percepção, porque não foi em um lugar, foram em vários lugares, foram várias situações e várias pessoas. E não só pessoas de área turística, mas pessoas também em outras áreas, né? Outros locais que nós fomos, por exemplo, a um. É como se fosse um shopping popular, né? Um grande galpão com tendas, né? E uma amiga foi comprar uma mala. Aquela criatura que estava nos atendendo, ela conversou, ela contou a vida dela, sabe? Ela contou a história, ela falou da cidade. Então, assim, foi uma experiência bem interessante, né? Do ponto de vista de abrir a nossa mente para essas novas possibilidades que estão aí que a gente não enxerga. Não enxerga porque não está na nossa convivência. Uhum, E uhum. aí eu fui nessa ilha e vi essas pessoas vivendo desta forma totalmente diferentes, né? Totalmente alheio à cultura e à civilização, né? Que está ali próximo a 1 hora e meia de barco, né? Uau. Então, muito interessante. As crianças vão de barco para uma escola que tem próxima, né? Que atende a todas aquelas ilhas. Foi bastante interessante. E aí, quando eu voltei do Peru, eu passei por São Paulo, né? Eu passei um dia em São Paulo antes de retornar para casa. Gente, o atendimento é completamente diferente. É completamente diferente. Não é que sejam pessoas melhores nem piores. Não Uhum. é É isso, o né? comportamento, né? É o comportamento só. Isso. Aqui é uma análise, não é um julgamento, Uhum, nem uma comparação nesse nível de julgar que tão melhores ou piores, né? São diferentes. E o quanto a gente precisa se abrir para perceber que as diferenças fazem parte. E a gente não deve polarizar. São simplesmente diferentes. E aí a gente traz isso para mais próximo de nós. Quando a gente traz isso para mais próximo de nós, a gente olha as pessoas ao nosso redor e simplesmente permite que elas sejam diferentes. Quando a gente começa a conversar com pessoas de outras culturas, de outras civilizações, com outros pensamentos, com outras formas de ver a vida, né, a gente se abre para poder escutar o próximo mais próximo, uhum. que muitas vezes a gente não escuta. A nossa energia está no embate, em No querer confronto, convencer o né? outro de que o que eu falo é o verdadeiro Uhum. e o outro está errado. Ora, mas eu estou num processo do despertar da consciência, eu descobri coisa maravilhosa e eu quero que o outro também descubra. O outro pode não querer Uhum. descobrir ainda. E quem garante que o que é verdadeiro para mim é verdadeiro para o outro? Que o que hoje está me levando para frente, né, no sentido mais ilustrativo, vai levar o outro também. Então não há certezas. O Não há Beth, verdades absolutas. Diga sim, não. sim. Isso que tu tá trazendo me remete assim, me leva para um olhar, né? Enquanto humanidade. Porque você está falando de países diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes, mas não quer dizer que no Brasil, em qualquer outro lugar, não possa ter pessoas com comportamentos, né, similares lá a Sim. essas pessoas do Peru.
Mas onde eu quero chegar é assim, né? Eu percebo que, ainda que uma certa parte da humanidade ainda esteja nesse lugar de resistência a aceitar o outro, a olhar para o outro e acolher, como a gente está vendo no mundo, né? Movimentos acontecendo. Por um outro lado, eu percebo também uma movimentação da humanidade que vai para esse lugar que você está falando da aceitação, do acolhimento, como um aprendizado mesmo, como uma escola, uma tentativa, né, de ir dando espaço para o outro. E a gente vê esse movimento muito nessa última geração mais jovem, né? Que tem um padrão de comportamento muito diferente, de se vestir, de se portar, de trabalhar, de tudo, de tudo. Um Uhum, padrão diferente. E um padrão onde eles aceitam melhor o outro de uma forma, porque eles se sentem diferentes, querem ser diferentes, então aceitam o diferente no outro de uma forma com mais leveza, com mais facilidade. Aonde eu quero chegar com isso que eu estou trazendo é assim: a gente vem falando de evolução da consciência humana, vem falando dessa mudança, né? Do julgamento para um lugar de compaixão, de aceitação, e é muito parte do trabalho que nós viemos fazendo, eu, você, a uhum. gente, cada uma na sua jornada, de mostrar esse outro lugar de amor, de compaixão, de acolhimento e tal. É, Você percebe que talvez tenha na humanidade, na Terra, de modo geral, mudança de uma mudança de linha de tempo, uma mudança de consciência mais ampla, uma mudança de campo energético do planeta mesmo, que está nos levando, ainda que a gente veja guerras, ainda que a gente veja conflitos, tudo mais, mas tem uma mudança disfarçada aí por trás, né? Que está levando a humanidade para esse lugar de quebra de barreiras de todas as formas, desde o julgamento do outro, desde barreiras geográficas, desde barreiras no sentido de como uma comunidade deve ser e como a outra é. Falando de modo bem amplo, assim, você percebe que tem realmente uma mudança de eu falo linha de tempo porque eu percebo assim que não é numa área específica, é geral, né? Tem uma mudança acontecendo. Você percebe isso também? Sim, a mudança é na consciência humana enquanto humanidade já. Essa mudança, ela está acontecendo gradativamente e agora ela se acelerou sobremaneira. O que está acontecendo não é uma questão esotérica, não é uma questão mística. A ciência ela está comprovando as alterações no cérebro humano. Se nós Uhum, estudarmos a evolução humana, a gente vê que nós tínhamos ativados o nosso cérebro reptiliano, né? Depois o límbico, depois o. Esqueci o nome, e agora a gente está com o pré-frontal, né? O humano já está no quarto cérebro. Então, fisiologicamente, nós também estamos mudando. Todas as nossas conexões estão mudando. E não são só os seres das estrelas que estão chegando e nos passando essa informação. uhum, São os nossos cientistas, que também são trabalhadores da luz, que estão trazendo e ancorando esse conhecimento no planeta. Quem tem observado e estudado, né, e visto vídeos e palestras e ouvido, né, desses seres, as suas colocações, percebe que eles todos caminham na mesma direção. uhum, Pode ser sociólogo, filósofo, espiritualista, cientista, químico, biólogo, físico. Todos estão falando a mesma coisa. O humano está mudando. uhum, E qual a maior mudança no humano?
Nós estamos mudando o nosso cérebro de lugar. A gente está saindo do cérebro cognitivo para ir para o coração, Uhum. que cada dia se comprova mais que é um cérebro. Que é o primeiro, né? Nosso primeiro cérebro. Então, quando a gente é Deu uma volta, gestada, né? É como se a humanidade estivesse dando uma volta, né? Saiu do coracional, deu a volta, foi lá em todos os outros cérebros e agora volta a perceber que é o ponto de partida é ali. E é isso que você falou, né? A ciência mostrando, a biologia, né? Em várias frentes aí de estudos, de isso, pesquisa. Ou seja, a informação está chegando por bocas diferentes das mais variadas formas. Então, só não vê quem não quer, né? Que a isso. transformação. Quem está fazendo de conta, tá tudo certo também. Às vezes não é o momento daquela criatura fazer o seu processo. E ok, é uma escolha daquela criatura. Em algum momento lá atrás também nós fizemos essa escolha e não demos esse passo. E agora nós estamos dando. E não há nada de errado nisso. E aí você ouve as canalizações, o que é que elas estão dizendo? Mesma coisa, mesma coisa. O humano está mudando, estamos ativando o nosso corpo cristalino e o nosso corpo de luz. Uhum, É isso que estão nos dizendo, né? E cada vez mais nós temos meditadores no planeta. E cada vez mais nós temos pessoas fazendo seus trabalhos internos. Ai, mas eu estou em conflito, eu estou em dificuldade. Tá, meu amor, fica lá dentro de você que você vai descobrir o caminho. Porque o caminho está em você. Eu acredito assim, tudo que chega para a gente é porque a gente dá conta. uhum. Nada chega para a gente não dar conta. Não diz assim, Deus dá o frio conforme o cobertor? Sim. É exatamente isso. Se chegou aquela dificuldade que você escolheu, né, você criou na sua vida, é porque você dá conta. Então, olha para isso tudo com a certeza de que você dá conta. Se empodera e vai, porque você vai superar aquilo. Aprende a lição que está ali e segue, acolhe tudo que vier junto. Pensa que quem está no trabalho, quem está no serviço, a luz não passa também por seus desafios? Passa sim. Só que a gente começa a olhar de outra forma. Uhum, Esse é o grande lance do processo. A gente começa a olhar de outra forma. A gente olha as pessoas de outra forma, e a gente olha para a gente de outra forma, a gente olha para as situações de outra forma, e aí a gente não reage, a gente age. Quando a gente aprende a estar na consciência, a gente sai da reação e vai para a ação consciente. Para mim, esse é o grande lance, o grande pulo do gato da humanidade, né? É começar a ter ações conscientes. Ah, mas eu era, como eu estava dizendo no início, eu sou muito executora, tá? Eu estou colocando o meu tempo a serviço de uma execução, de uma operacionalização. Eu preciso de mais tempo para trabalho interno. Eu ajusto, né? Um dia, uma pessoa me disse assim, um dia não, outro dia, foi bem próximo. Ah, porque tem muito teste na minha vida. Eu disse, até quando você escolher ser testado? uhum. Sim. Porque no momento em que você escolher que você não precisa mais de teste, você não vai ser mais testado. A gente cria os testes porque a gente acredita que a gente tem que provar que a gente é o bam, bam, bam. Eu digo isso por experiência própria. Eu criava desafios para mim, para eu provar que eu vencia os desafios. Até o dia que a minha ficha caiu, eu digo, pô, eu estou criando isso na minha vida. Estou criando para quê? Para eu provar que eu sou porreta. Eu sou toda poderosa, né? Olha como eu venço os desafios, né? Olha como eu suporto tudo, olha como eu sou forte. Uma Uhum, pessoa que passou a vida inteira sendo chamada de forte, de guerreira, né? Eu estava com aquela armadura. uhum. Eu precisava de desafios
para provar a mim mesma, não era mais aos outros, era para provar a mim mesma que eu era capaz, que eu era essa mulher forte, que eu era essa mulher guerreira que todo mundo falava. Eu cortei o guerreira da minha vida. Eu não guerreio mais. Não guerreio mais. Desde o dia que eu recebi uma canalização de Mãe Maria, isso já vai há uns 2 anos ou mais, onde ela dizia assim, eu nunca esqueci essa canalização, tem umas coisas que, né, Uhum. marcam a gente. Ela dizia Marcam. assim, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, a qualquer momento, você pergunte o que um homem de paz faria? O que um ser de paz faria? Então, hoje, esse é meu lema, né? O que quer que aconteça, o que um ser de paz faria? Como um ser de paz agiria? Uhum. Então, assim, se eu quero ser a paz, né, eu preciso agir como sendo essa paz. Uhum. Então, a gente precisa sair da palavra para ser, do fazer, né, para sentir. Então, a gente vai fazendo reflexões e vai direcionando e redirecionando a nossa energia para onde a gente sente que é o caminho. Uhum. E E nem você... sempre é aquilo que aparentemente é. Uhum. Nem sempre é aquilo que está escancarado na nossa frente. Sim, sim. Às vezes é algo que está atrás daquilo que está escancarado. Enquanto você coloca toda a sua energia em apagar aquele fogo do que está escancarado à sua frente, você não coloca a energia aonde precisa. Então, vai para dentro, se observa, se percebe no seu próprio processo e redireciona a sua energia, porque ela é sua. Muito embora, como você trouxe essa questão toda da mudança planetária, tudo está confluindo e ajudando. Mas se você não abrir o espaço para que você ancore em você este novo movimento, essa nova frequência, nada vai acontecer. Você precisa ter um movimento de abertura. Pelo menos nada vai acontecer na vida da pessoa que não está escolhendo, mas o planeta Isso, vai seguir, com né? E certeza, a com frequência certeza. vai continuar elevada. Então, é um movimento individual de o quanto eu escolho, né? Focar no meu processo interno e direcionar a minha energia Isso. para um lugar de mais consciência e de mais expansão, né? E eu estava lembrando aqui, você comentou de Mãe Maria, e também tá ligado a esse nosso tema. Você vem fazendo aí um trabalho diário, né? Já há mais de 50 dias aí, trazendo a energia de Mãe Maria. E das lives que eu assisti, eu confesso que não foram todas, mas das que eu assisti, né? Sempre tem uma provocação para ir para esse lugar interno, né? De autorreconhecimento, autocuidado, autoamor, autocompaixão, autoaceitação. É sempre esse lugar para dentro, porque o que acontece dentro reverbera fora, né? É um espelho o que está fora. Então, é esse lugar mesmo de cuidar e dar tempo para o que está aqui, né? Sim, com certeza absoluta. Às vezes a gente tem algo em nossa mente que a gente acredita que é um grande sonho. E quando a gente olha para a gente percebe que aquele sonho não é o nosso sonho. Aquele sonho é uma ilusão, né? Que a gente acredita que é algo que vai nos fazer muito feliz. E quando a gente realiza, é vão. Então, assim, qual é verdadeiramente o chamado da alma? É aí que está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade e a alegria genuínas, elas não são fora, elas estão dentro. Então, tudo que você almejar na sua vida, não tem erro nenhum você querer coisas materiais.
né? Você ter um bom carro, uma boa casa, uma boa cama, boas viagens, hotéis, não tem nada errado. Eu acredito que o ser, ele é abundante por essência. Então ele tem direito a tudo. Só que essa não é a prioridade. Uhum, A prioridade não é ter para os outros. É você saber que aquilo que está disponível para você ter, faz bem à sua alma. É você ter alegria independente de todo mais, é você ter paz independente de todo mais, é você ser grato independente de tudo que estiver acontecendo. Nós estamos aí com esse conflito lá no Oriente Médio e nós podemos escolher onde nós vamos colocar a nossa energia. Nós vamos colocar a nossa energia no medo ou nós vamos colocar a nossa energia a serviço da paz? uhum, Levando o nosso amor, deixando transbordar os nossos corações e levando essa energia para essas criaturas que estão em sofrimento, porque elas ainda acreditam que o sofrimento faz parte da vida. E nós estamos caminhando para um espaço onde o sofrimento não faz mais parte. uhum, Então, nós podemos auxiliar enviando paz, enviando amor, enviando aquilo que já transborda em nós, né? E não indo para os estados tridimensionais de medo, de dúvida, de pavor, de temor, de e julgamento tristeza, também, de né? lamentação e de julgamento também. Então, assim, vamos estar atentos. Nós que estamos fazendo o movimento do despertar espiritual, né? Nós que estamos escolhendo fazer essa transição junto com Gaia, nós que estamos escolhendo ser os agentes transformadores e os ancoradores da nova frequência, vamos estar atentos onde nós estamos colocando a nossa energia, para onde eu estou direcionando, porque eu estou somando a minha energia à energia de outros tantos, seja Uhum, ela qual for, a gente está sendo somatório. Então, se a gente está sendo somatório, vamos somar naquilo que faz bater, pulsar o nosso coração. Vamos colocar a nossa energia naquilo que faz sentido para a verdade do meu ser e não para aquilo que é a ilusão da tridimensionalidade. Então, assim, vamos estar muito conscientes, com os nossos observadores ligados. Aonde você, aonde eu, aonde a Ana, aonde cada um de nós está colocando a nossa energia, para que a gente possa somar naquilo que faz a diferença neste momento no planeta, aquilo que faz a uhum, diferença na manifestação da nova Terra, e uhum. não na manutenção dos antigos padrões. Com esse convite aí, com essa fala, né? Eu reforço aqui para a gente colocar a nossa energia, a nossa intenção naquilo que faz bem para o coração e que faz bem para a humanidade, que é a paz, né? Que é o amor. E aí, minha gente, Beth vem lindamente e amorosamente, né, conduzindo esses encontros com Mãe Maria, 6 horas, 18 horas, daqui um pouquinho já, daqui uns minutinhos. Então, para você que tá chegando aqui no canal agora, tá assistindo essa live agora, aqui na descrição do vídeo tem o canal da Beth, então você pode ir lá acompanhar ao vivo daqui a pouco, né? 18 horas com ela. Pode acompanhar os episódios, digamos assim, anteriores, né? Que estão lá tudo gravadinho. E é muito esse lugar das escolhas que a gente faz a cada dia sobre onde queremos colocar a nossa energia. Se você puder escolher colocar a tua energia naquilo que faz bem, que traz a paz, que promove o amor, esse é o caminho para a humanidade, para você, para todos nós. Então, Beth, querida, obrigada mais uma vez por esse nosso encontro, né? Esse movimento de energia que a gente fez aqui hoje, sempre pela paz, sempre pelo amor e sempre nessa consciência que, né, a nossa energia depende das nossas escolhas. Então, obrigada por você escolher estar aqui, viu? Gratidão, meu amor, é sempre um prazer, você sabe.
Sei. Sei e vou continuar te chamando. Pode chamar que eu venho. Mês que vem estamos aqui de novo, gente. Então, Beth, muito grata mais uma vez. Daqui a Gratidão. pouquinho estou contigo lá no teu canal, né? Recebendo e contribuindo com todo esse movimento energético. E para vocês que estão aqui com a gente, muito grata também por nos acompanharem. E se for do seu coração, né? Compartilhar essa nossa conversa com mais pessoas para que essa consciência se expanda também. A gente recebe a tua contribuição com muito amor. Gratidão a todos e até nosso próximo encontro. Um beijo, Beth. Beijo.